Boa, rapaziada, boa noite aí pra vocês. Estou gravando à noite e vou soltar na parte do dia, beleza? Que eu acho que fica melhor aí para as notificações aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Hoje a gente vai acompanhar um vídeo um pouco mais longo de um canal que eu já trouxe pra cá. Acho excelente, acho que merece mais reconhecimento aqui do pessoal que também nos segue, porque a linha de análise é parecida com o que a gente faz nos nossos pós-jogos aí há anos, né? O canal Sai Jogando aí do Guilherme, tá? É um canal que eu sou inscrito já acredito que tem mais de um ano ou próximo disso, acompanho várias das análises dele. Ele ainda não soltou a análise do jogo do Santos e a gente vai aqui novamente falar do grande protagonista do nada, né? Que já foi protagonista por tudo que fez e hoje eu não sei porque que fica tanto na boca das pessoas e do palmeirense o trabalho do Abel Ferreira, que é limitado, que tem seus muito mais defeitos do que virtude, e ele fez uma análise grande aqui depois da partida do Cerro, que perfeitamente encaixa na partida de ontem, que por mais que ele se esforçou em tentar uma formatação diferente, e eu sei que o Abel não estava em campo, tá, pessoal? Mas a gente tem que avaliar o Abel, não faz sentido nada falar do João. O trabalho é do Abel, quem pensa é o Abel, na hierarquia é o Abel. Então, João Martins e Castanheira para mim não entra aqui, pelo menos não na análise de hoje. Então, se você também é novo aqui, vou pedir o like. Se você ainda não é inscrito no Sai Jogando, eu vou deixar o canal no primeiro comentário fixado, caso você queira ver no seu tempo, sem nenhum tipo de interrupção, porque você sabe que aqui eu faço análise correndo o vídeo, vou pausando e vou colocando ali a minha opinião para vocês. Então, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e bora ver o que ele abordou sobre o trabalho do Abel Ferreira e na visão dele o quão equivocado é o trampo aí, né, do Abel tático, técnico à frente do Palmeiras. E que sim, precisa ser questionado porque já está oscilando há algum tempo, mas antes a narrativa é que não importa de quanto vence, é que vence, né? Então não perde, né? Quando não ganha, não perde, mas tem feito jogos, principalmente em casa, cada vez mais burocráticos e contra adversários com muito menos ali poderio financeiro, opções de peça, estrutura do que propriamente o Palmeiras. Então, quando ele ganhou, ele foi reconhecido. E agora os questionamentos para mim são válidos. Bora lá, vamos ver aqui junto comigo o que o Guilherme aí do Sai Jogando abordou. E eu acho que vocês vão gostar do vídeo. Minutos de abordagem aqui dele, beleza, rapaziada? Então vocês sabem como eu faço. Para não ficar muito rápido, eu vou deixar, e nem muito lento, eu vou deixar no 1.50, tá? Bom, vamos falar desse jogo, mais um jogo ruim do Palmeiras. E um resultado bastante ruim, né? O Palmeiras termina esse primeiro turno da Libertadores em segundo num grupo que tem Sporting Cristal, Cerro Porteño e Júnior Barranquilla, né? Bom, vamos falar um pouquinho do jogo. Antes de falar de algumas coisas mais... Promete, eu vou ir fazendo pequenas interferências, tá? E promete porque pra mim, a gente se desgastou no jogo de hoje e vai ter que se desgastar fora de casa agora pra vencer na Libertadores e ainda depois ter o Remo, né? Então vamos lá. importantes, né? Eu queria dizer antes de tudo que, assim, eu vi o jogo gravado, não pude ver ontem, era 2h30 da manhã quando começou o jogo, até tentei ver, mas não dormi. Vi hoje gravado com um pouco mais de calma, né? Já sabendo o resultado. E não achei o primeiro tempo. E se eu pudesse criar meu aplicativo ideal de contratação com a Base 44? Meu trabalho muda Tão ruim. Eu vou aproveitar que veio o Ed aqui, eu só consigo ver teu comentário, meu amigo, desse link aí só daqui a 18 minutos ou mais, quando eu acabar aqui a gravação. Razoavelmente criar aqui e ali, chutar de fora da área, bola parada, né? O Alan perde um gol embaixo da trave, é bem verdade, mas a gente tem que pontuar que esse bom primeiro tempo, ele passa pela essa construção muito limitada de jogo do Abel Ferreira. O gol, ele é resultado da única jogada ofensiva que o Abel tem praticamente desde que ele chegou aqui, né? A única que se manteve desde o começo, que é essa bola em profundidade nas costas da zaga e depois um cruzamento para a área, tipo de jogada que inclusive colocou o Rafael Veiga na história do Palmeiras, né? Porque ele foi quem mais se aproveitou desse tipo de jogada. O Rony muitas vezes, né, conseguia, o Rony que foi citado na coletiva, né? O Abel Ferreira, realmente, acho que ele se perdeu totalmente no personagem, né? Puta que pariu, é duro, né? Nossa, é dificílimo, né? Mas a mesma jogada de sempre, né? A única que deu muito certo e que, de fato, foi muito importante, né? O Palmeiras faz um gol assim, inclusive, na final da Libertadores contra o Flamengo para abrir o placar. Contudo, é muito pouco. Uma jogada é muito pouco, né? E ontem... E, aliás, além de ser muito pouco, ela é uma jogada que depende de uma zaga que vai te oferecer esse espaço nas costas da ala, do lateral ou da zaga, né? Quando a gente pega um time que estaciona o ônibus, como foi o Corinthians com 9, a gente não consegue criar esse tipo de jogada. Mas o Alan faz uma grande jogada, ele que tinha perdido o gol, faz uma grande jogada, recupera a bola, dá no Marlon, recebe na profundidade e toca com perfeição pro Arias fazer o gol, né? Contudo, tanto o gol perdido do Alan... Falei pra vocês, teve jogada hoje no jogo do Santos, tá? Hoje ou amanhã, do domingo aí que vocês estão assistindo o vídeo. Parecida com a jogada do gol do Cerro? Do gol do Palmeiras? Pode esperar aí, cara. Pode esperar mais 2, 3, 4, 5, talvez 10 jogos pra sair algo parecido, mas que tenha efetividade, né?
a jogada do segundo gol e a do Paulinho, de você ir à linha de fundo e tentar o melhor passe, ali é o caminho, mas a gente sabe também que são raras as vezes que é feita, né? E outra, o Santos fez várias. O Santos fez várias. Então assim, mas o Palmeiras fez uma sim, Fernando, olha lá. O Santos também fez. O Santos também fez. Com qualidade, inclusive. Quanto o gol perdido do Murilo lá no segundo tempo, né? Quanto o gol que foi feito, eles advêm ou de bola parada, ou dessa bola longa nas costas da zaga, ou de um cruzamento da intermediária. É só isso que o Palmeiras tem a oferecer. E vem sendo o suficiente, como eu venho falando desde o começo do ano, contra times pequenos, contra times fracos, ou mesmo contra times grandes, muito por momentos do jogo, né? Contra o Bahia, a gente sofreu e ganhou. Contra o Fluminense fez mais e a gente ganhou. Contra o Corinthians fez mais e a gente ganhou lá atrás, né? Não no empate. Contudo, esse tipo de performance ele não se sustenta a longo prazo, é o que eu venho falando há muito tempo, né? E eu ficarei muito surpreso se o Palmeiras, com essa bolinha, terminar o primeiro turno do Brasileirão na primeira colocação. Na Libertadores já não somos o primeiro, dificilmente conquistaremos, mais uma vez, o melhor geral da fase de grupos da Libertadores, né? Muito dificilmente a gente vai conquistar o primeiro geral. Bom, vamos entrar então nas questões extra-campo, né? Porque assim, taticamente, mais uma vez, tem pouco a falar. Infelizmente, tem pouco a falar. O segundo tempo é um desastre, né? Falei um pouco do primeiro tempo, vamos falar um pouquinho do jogo como um todo ainda, mas queria comentar algumas outras coisas. O Abel Ferreira, ele vem na coletiva reclamar de algumas coisas. A primeira questão que ele reclama é a falta de descanso desse time, né? E aí, quando a gente vem falar de descanso, a gente precisa lembrar que a gente tem um elenco de 1 bilhão e tanto de investimento, a gente tem reserva, a gente não é um elenco manco, como eu falo, mas é um elenco feito, né, na conjunção Abel Ferreira, Barros e Leila Pereira mais o scout, né? Então, o Abel Ferreira não chegou lá e pegou esse elenco, ele estava na construção desse elenco, ele aprovou, ele que gosta de elenco curto, né? Aprovou esse elenco para a temporada, um elenco que foi investido muito dinheiro, e aí ele vem falar que precisa de descanso, mas aí a pergunta que fica é, um técnico que se beneficia do sorteio da Copa do Brasil para pegar um time da Série D, o único que pegou um time da Série D, um técnico que se beneficia do sorteio da Copa Libertadores para pegar de novo Júnior Barranquilla, Cerro Porteño, Sporting Cristal, times que foram saco de pancada desse técnico, também de outros, antes do Abel Ferreira, times fracos, de certa forma, que aqui e ali conseguem igualar o jogo na força, numa mínima organização tática ou estacionando ônibus. Um técnico que ganha tantas datas pela sorte do sorteio, né, a sorte que costuma ajudar aqueles que produzem, né, e o Palmeiras vinha produzindo principalmente na Libertadores até o ano passado, né, como que um técnico que tem essa sorte de pegar um time da Série D, de pegar um grupo tão acessível quanto esse que a gente pegou na Libertadores, ele tem coragem de falar que o time não pode descansar? Abel, desculpa, sinto muito, mas isso é a fala de um covarde, não é a fala de um técnico do nível do Palmeiras. Um técnico do Palmeiras... Que bom que mais pessoas estão percebendo, né? E primeiro, não faz nenhum sentido. As pessoas acham o máximo quando alguns técnicos, desassociados da realidade, traz esse tipo de declaração. O que falta pro meu time é descansar. Certo? É uma coisa assim, cara, pode até acontecer na Europa isso aí. Eu vi agora o Luiz Henrique dando uma resposta ali sobre uma opinião de M. Pode acontecer, mas no ritmo que tem acontecido aqui no futebol brasileiro, sobretudo a respeito do Abel Ferreira, eu quero ver quando ele sair do Palmeiras se ele vai ser esse cara fora do Brasil, principalmente na Europa. Eu duvido ele ter essa postura lá. E pode ser em Portugal mesmo. Vocês vão falar, mas no Braga ele teve postura parecida? É, mais ou menos. Mais ou menos, porque no Braga ele não era a primeira força, não era a segunda força, não era nem a terceira força, ele era talvez a quarta força. E aí fica fácil ele jogar uma resposta do tipo assim, eu não tenho a mesma condição do Sporting e tal. Aqui ele tem condição. Aqui ele pode, no máximo, falar de Flamengo. Ele não vai poder falar do Cruzeiro, do Corinthians, do São Paulo. Então, quando ele treinava o Braga, sim. Quando ele treinava o PAOK, por exemplo, talvez sejam 3, 4 times lá também. Mas aqui no Palmeiras, o Palmeiras só pelo Palmeiras é o suficiente, entendeu? Pra não ter desculpinha de descansinho, de calendário. Quando você vê que nessa mesma coletiva ele questionou a abordagem do tamanho do campo. Assim, é qualquer coisa, sabe? É qualquer coisa. Se você tira a skin do Abel, que é um cara jovem, coloca a skin de um cara como o Abel Braga, como o Luxemburgo, vão falar, pô, esse cara não tem mais condição, é ultrapassado. Entendeu? Bora, vamos seguir. Ele tem que achar soluções, não ficar reclamando igual um covarde, igual um palhaço, sobre tudo que acontece extra-campo. Porque não é só o Palmeiras que joga um monte de jogo em um curto espaço de tempo. Hoje o Palmeiras, amanhã o Corinthians, depois o Flamengo quase nunca, né? Depois o Fluminense, depois... É sempre assim, o calendário é esse, você tá aqui há 6 anos, você já conhece o calendário. Se você precisava de mais jogadores, por que formulou esse elenco? Por que trouxe jogadores que não jogam, indicados por você como Emiliano Martinez, né? Por que você vai jogar contra o Júnior Barranquilla antes de um derby, que você sabe que você vai desgastar enormemente o time, e você coloca o time titular e ainda é capaz de empatar com o Júnior Barranquilla, com o time titular, o último colocado do grupo, né? E aí você vem falar de descanso, você é incapaz de rodar um elenco de 1 bilhão de reais, você vem falar de descanso, você pega um time da Série D e tem que depender de 2 pênaltis pra ganhar de um time da Série D com o seu time praticamente titular, um time misto a titular, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouquinho de vergonha na cara. Vamos ter um pouquinho de hombridade, né, de coragem de falar que o seu trabalho é ruim, é uma bosta, desde 2023. Né, foi salvo em 2023 pelo mau trabalho do Botafogo, pelo Endrick. Em 24 e 25 é uma piada, é ridículo. Pra mim é isso, mesmo ganhando o Campeonato Paulista, essa é a melhor definição
para o trabalho do Abel. Um trabalho de merda. Que é literalmente a recíproca do que ele acha dos jornalistas, de nós. O trabalho dele é um trabalho de merda. E as pessoas ficam presas nesse debate, igual eu falei na live, e falam menos de futebol, e por isso ele fica nesse desespero. Preciso personificar. Preciso, porque eu sei que se eu personificar o debate, se eu trouxer aqui um personagem, as pessoas vão focar no personagem, é como se estivesse dando soco no espelho. Eles não vão falar do meu trabalho, eles vão falar de mim, eles vão falar dos absurdos que eu falo aqui, mas vão deixar de lado tudo aquilo que eles pagam pra ver. O torcedor que vai no estádio paga pra ver esse tipo de atuação. Você que não vai, você paga com seu tempo também. Então o que ele faz? Se eu trouxer aqui, o método dele é muito previsível, né? A gente aprendeu já há alguns anos. Se eu trouxer um absurdo, eles focam nesse absurdo e tudo aquilo que deveria ser primário passa a ser secundário. Entendeu? Essa é a tática. Não é sobre o futebol mais. Já tem um bom tempo que não é mais sobre futebol. É sobre qualquer outra coisa. A gente tá falando de 3 anos, num trabalho de 6, e no fundo, 2020 são 2 meses, né? E é um time organizado pelo Cebola. Aí você tem um grande trabalho em 20 e 21. Desculpa, em 21 e 22. 23 começa a degringolar, 24 é uma piada. A gente tem Rios, tem Estevão, um grande elenco é uma piada. 2025 é ridículo. E a gente começa em 2026 e é essa outra piada, ainda pior. Parece que quanto mais jogadores bons chegam no time, pior fica o trabalho. É um técnico incapaz de explorar as qualidades dos jogadores. É um técnico incapaz de fazer um time de um elenco de 1 bilhão descansar, tendo no calendário jogos como Jacuipense, Júnior Barranquilla, Sporting Cristal e Cerro Porteño. A culpa é do calendário ou a culpa é de um técnico covarde e incapaz que não sabe rodar um elenco desse nível e não tem coragem de colocar os garotos da base pra jogar, não tem coragem de colocar os reservas pra jogar contra um time de Série D que não teria capaz de disputar nem contra o Sub-17 e Sub-20 do Palmeiras, idealmente, porque não se compara estrutura, não se compara preparação, não se compara investimento do time titular, do time dos 11 melhores da Jacuipense com o investimento que a gente tem no Sub-20. Então isso tudo não é problema de descanso, é problema de covardia e inaptidão de um técnico que já não consegue mais trazer soluções para um time. Então, ontem, em relação a tudo isso, é um vexame. Em relação ao jogo em si, vamos terminar de falar pra gente olhar rapidamente pro campinho. Primeiro tempo, razoável. Acho um primeiro tempo pragmático, mas eu entenderia um primeiro tempo pragmático. Falei disso lá no jogo contra o Sporting Cristal. Não precisa se desgastar nesse tipo de jogo. Você tem que conseguir ganhar esse tipo de jogo, que seja no 1-0 e depois se retrancando, sem se desgastar, porque esse é o nível do elenco do Palmeiras. Então eu entenderia esse primeiro tempo pragmático se a gente tivesse saído do jogo com 1-0. Eu entenderia perfeitamente. Mas aí no segundo tempo você volta, não consegue impor fisicamente contra o time do Cerro Porteño, não consegue jogar. Toma inclusive uma abafa do Cerro Porteño e vai tomar um gol mais uma vez com bola finalizada na entrada da área. Um problema crônico que vinha sendo melhorado, mas ontem o Cerro Porteño... Jogo de hoje. Então, análise do Sai Jogando, sempre esqueço o nome desse, é Guilherme ou Gustavo? Do Guilherme. Análise aqui do Guilherme, deixando meu like aqui, tá, galera? Aborda a finalização na entrada da área. Como foi o gol hoje? E o Roy Lezer percebeu a liberdade que ele tinha. Basicamente, se a gente voltar lá no tempo, sair do Abel e lembrar de como a gente foi eliminado por um Boca Juniors. Cara, isso também é futebol. Na verdade, o chute, a finalização da entrada da área que consagrou o Veiga muitas vezes, é muito mais futebol que esse futebolzinho sem vergonha. Vou adiantar o vídeo um pouquinho aqui, tá, galera? Quando ele vai pra tabela aqui de a parte tática, tá? É muito mais futebol você ter finalizadores na entrada da área, é muito mais bonito de se ver do que esse cruzamento para dentro da área. De você não ter profundidade nas alas, você não ter linha de fundo. É um time, se você parar para ver aí o jogo, não sei se é agora, creio que sim, de meio de semana PSG e Bayern, você vai ver linha de fundo. Se você parar para assistir um dia depois, creio que vai ser na quarta, ou na quinta, não sei porque não tenho acompanhado. O Atlético de Madrid e o Arsenal, você vai ver linha de fundo. Se você pegar para assistir futebol europeu, pode ser dos pequenos centros da Europa. E você escolher 2 times que jogam com extremos, com ponta esquerda e ponta direita, você vai ver linha de fundo. Se você pegar para assistir futebol europeu, times que jogam na 3-4-2-1, que um zagueiro é liberado para o ataque, você vai ver mais esse zagueiro lateral atuar na linha de fundo do que os nossos laterais. E eu já venho falando isso já tem mais de 1 ano, mano. É desde que eu tava no outro imóvel. Provavelmente falei isso no abril do ano passado, não sei. Março, maio. Quem acompanha aqui lembra. Foram em várias lives mostrando pra vocês. Falar, cara, não tem linha de fundo. Aí o Estevão saiu, piorou, mano. Mas piorou muito. Quando a gente abordava o Felipe Anderson, essa sempre foi uma base da minha abordagem do Dudu também. Você tem o ponta, por que esse ponta não tá driblando mais? Por que esse ponta não vai na linha de fundo? Por que em 2018 ia? Por que em 2019 não vai? Ah, mas tem que ver que o futebol evoluiu. Então a gente vai lá ver na Europa, eles vão. Vai ver jogo de seleção, eles vão. Então não vem meter essa pra mim que futebol evoluiu o quê?
futebol evoluiu? O futebol pode ter evoluído, não, o do Palmeiras certamente não foi. Certamente não foi o futebol que a gente vê do Palmeiras, né? Deixa eu só ajustar o vídeo aqui, rapaziada, pra ficar certinho. Pronto. Então ele traz aqui agora a abordagem do SofaScore com alguns números e principalmente o carnaval chamado substituição. Porque na mão do Abel é um bloquinho. É o bloquinho do Abel. Não é substituição, é qualquer coisa. Você não consegue. É tão ridículo as substituições lá de Cerro Porteño e agora que você não consegue achar definição para essas substituições. É uma aleatoriedade de um técnico que quando fechou com o Palmeiras ele falou que a minha meta nos clubes que eu trabalho é tirar um ambiente aleatório. O que mais tem hoje é muito mais aleatório do que a pior fase do Felipão, é muito mais aleatório do que a época do Cuca, é muito mais aleatório do que a época do Luxemburgo, de um cara que falou que o padrão do trabalho dele é tirar a aleatoriedade. E o que mais a gente vê é processo aleatório. Aleatório. Que a gente tem com escanteio, com bola parada, né? De todo modo, conseguiu encontrar, conseguiu chegar ao gol, teve a chance do Alan que não foi colocada e não sofreu em nada contra o Cerro Porteño jogando fora de casa. O primeiro tempo aceitável, sem se desgastar enormemente, sem ter que colocar uma imposição física, aquela pressão alta, coisa que teve que fazer contra o Sporting Cristal. Acho um primeiro tempo absolutamente aceitável, né? Se a gente entendesse que isso é uma estratégia e que o Palmeiras conseguiu fazer ela funcionar também no segundo tempo, que não foi o caso. Mas a gente tem um primeiro tempo razoável. Gomes e Murilo, Arthur e Giai, Marlon como um 5, ainda voltando demais, mas voltando um pouco menos, tendo liberdade para chegar um pouco mais. É claro que isso daqui também coloca o segundo tempo do Marlon um pouco mais solto para tentar chegar ao segundo gol. Aqui eu não entendi muito bem. A posição do Sousa junto com o Arias pela esquerda não fez muito sentido, não funcionou. Eu pergunto para vocês, hoje a posição fez sentido do Sousa não, mas do Maurício e do Andrés? Então, ó, veja bem, ele tá comentando aqui as abordagens. Deixa ele para substituições. Hoje também não fez, cara. Hoje não fez, não faz. Ele pega a qualidade há anos e ele faz assim com ela, ó. Só que ele faz essa qualidade virar setores do campo na qual traga a ele a tranquilidade de não tomar invertida de contragolpe. Mas o que tem acontecido em 2026, até contragolpe a gente tá tomando. E não é de time bom, não. É de qualquer time. Tirando o Jacuipense, que isso daí não consegue fazer nada. Quase qualquer time no Paulista, tomamos um 4, pô. De um Novo Horizontino. Não era pra ter acontecido isso. Não ganhamos do Corinthians com 2 a menos. Não era pra... E tomamos ataque do Corinthians com 2 a menos. Isso que é o pior, né? O pior não é, não vencemos o Corinthians. O pior é que a gente tomou ataque do Corinthians com 2 jogadores a mais. Aí a gente vai para as mudanças, né? E a primeira, simplesmente aos 80 minutos, né? Um time que precisa descansar, né? Seu Abel Ferreira, covarde Abel Ferreira, né? Vai trocar com 80 minutos. E qual que é a mudança? Tirar o Sousa e colocar o Maurício. Aí você tira o Giai e coloca o Kelvin aos 84, né? E também tira o Arias e coloca o Evangelista. Quando você tira 2 atacantes, Sousa e Arias, e você coloca 2 meio-campistas, um deles um volante, né? Que vem jogando como volante no Palmeiras, qual que é a impressão que dá? Que o 1x1 tá bom, e que você quer garantir esse 1x1 contra o poderosíssimo Cerro Porteño, né? Porque você tira seus jogadores atacantes, os jogadores que vêm fazendo gol, vêm participando de gol nos últimos jogos. O Arias no próprio jogo tinha feito gol, o Sousa a gente sabe contra os últimos jogos quanto vem participando de gols, aliás, desde o começo da temporada, né? E aí você coloca o Evangelista e o Maurício. Aí você tira o Alan aos 88 pra colocar o Felipe Anderson e você troca de novo um lateral pelo outro aos 88. Desculpa, mas alguém consegue me explicar o sentido disso daqui? Porque assim, pra descansar o time não é. Trocar jogador por jogador, geralmente a gente faz isso pra fazer controle de carga, pra descansar. Só que quando você faz isso aos 79, aos 84, aos 88, qual o sentido de você trocar posição por posição aos 88 do segundo tempo? Alguém consegue me explicar? Não tem explicação, meu irmão. Várias vezes a gente abordou isso também em live. Você pega... o argumento do cara é descansar jogador e refrescar jogador. Aos 88, todo professor de educação física com a vertente do futebol, professor ruim, sabe o ruim. Não tô falando um cara extraordinário, o Valdemar Guimarães da bola, não. Tô falando um professor ruim. Ele sabe que a ativação de um atleta dentro de campo demora de 5 a 10 minutos. Ou seja, quem tá entrando nem ativa. E quem tá saindo mal descansa. Ou seja, lembra o que o Jorge Jesus fazia no Flamengo? Que muito palmeirense não quer que cita o Jorge Jesus, porque passou pelo Flamengo. Mas a verdade, o Jorge Jesus não ia fazer esse tipo de coisa. Porque ele entendia, né, que a repetição era melhor do que esses ajustes finos, se você quiser buscar uma competição. Essas substituições aí, Jeff Té pelo Arthur, o Alan e ainda o Jeff Té vindo de uma outra ponta, né? Ora, eu inverti os laterais porque eu gosto. E a gente também critica porque gosta. Então, é isso. Talvez é isso. Ele usa o lateral porque ele gosta, invertido, a gente também critica porque gosta.
o sentido disso, porque aqui pra mim já sai de toda a lógica do futebol. Já é uma coisa que ultrapassa a compreensão básica do que é o jogo de futebol. Não tem como entender esse tipo de mudança pra um time que precisa descansar. Aí qual que é a outra desculpa do Abel Ferreira? Encurtar o campo. Abel Ferreira, eu acho que realmente o que a gente precisa é mudar a regra do futebol. Aí quem sabe você não consegue voltar a ganhar, né? Porque eu entendo, não foi um fair play, não foi... É no antijogo esse tipo de coisa, mas tá dentro da regra. Se tá dentro da regra, você tá reclamando do quê? Né? Você precisa do campo no tamanho certo, você precisa de 3 meses de descanso entre cada jogo, você precisa de um time bilhões, né, de investimento a mais do que o seu adversário. O que mais você precisa pra ganhar de um time como o Cerro Porteño? O que mais você precisa pra ganhar da porra de um time como o Cerro Porteño? O que mais? Não precisa de mais nada, bora aqui. Faltar, não falta nada. E aí muita gente vai apontar como incoerência. Vai falar assim, mas vocês estão falando que falta lateral, falta ataque. Não, para corrigir a nhaca que a gente vê, essa falta de coerência nas substituições, falta de processo tático, não falta nada. Pro Palmeiras ficar melhor, aí sim você tem ajuste que você vai precisar fazer. Até porque as outras equipes vão fazer ajuste. Então quando a gente vai na comparação, no elo de comparação com o Flamengo tem um time melhor, mais ajustado. Tem 4 pontas, 5. Os laterais do Flamengo são melhores. No sistema defensivo tem jogadores que rodaram no futebol europeu. Tem um bom goleiro. Não tem um substituto pro Pedro, assim como o Palmeiras também não tem um substituto pro Vitor Roque, pro Flaco, agora que apareceu o Paulinho. Mas o Flamengo é um pouquinho melhor. Agora, a gente não deixa a desejar nada pro Santos, pro Grêmio, pro Cruzeiro, pro Atlético Mineiro, pro São Paulo, pro Fluminense. Pra ter tanta aleatoriedade e tanta abordagem aleatória. Entenderam? Então, quando a gente olha pra esse aspecto da comparação, não falta nada. O que está faltando é hombridade. Se ele só tivesse cumprido aquilo que ele prometeu pro torcedor palmeirense, a gente não estava subindo esse vídeo agora. Ele estaria provavelmente, se não estivesse jogando, cobrando ou elogiando o novo técnico. Porque foi dele a frase, quando eu não ganhar eu vou sair. Então é por isso que personifica tanto o debate em cima dele. Porque ele criou isso. Ele criou isso para ele e criou isso pro Palmeiras. Ele ignora que ele fez uma promessa. Ignora. Ou seja, qual a diferença disso para um mentiroso? Nenhuma. Nenhuma. Aí agora ele teve as punições, eu falei para vocês, a punição ela é ruim por vários aspectos, e um desses aspectos é criar uma certa até imunidade para ele. Porque sinceramente, tem pessoas que falam que não daria para estar falando do Abel, uma vez que nem em campo ele tá. Entenderam qual que é? Então criou até uma certa imunidade. Agora, joga limpo. Olha para a fase de grupos da Libertadores. Agora a gente vai fazer um jogo no estádio do Aliança Lima, difícil, que vai trazer desgaste para a partida do Remo. Só vai ter como descansar na Jacuipense para já enfrentar Cruzeiro, a definição da classificação contra o seu, e dependendo do que acontecer lá contra o Sport Cristal, que é um absurdo, seria um absurdo, uma catástrofe, por exemplo, não vencer, o Palmeiras ainda vai para o jogo do Flamengo fazendo um jogo por liderança, ou para desgarrar, ou para manter, ou para perder essa liderança. Igualzinho foi ano passado. A diferença é que ano passado a gente tem primeiro essa liderança sendo perdida, para depois do Mundial de Clubes ser retomada, e para depois perder de novo lá na frente. O que a gente vê agora é uma oscilação até mais rápida, porque ela não vem de agora. Ela já vem acontecendo e são jogos fáceis, né? A gente não está oscilando. Ano passado a gente deixou para oscilar contra o Cruzeiro. Esse ano não precisou chegar no Cruzeiro. A gente já teve goleada para o Novo Horizontino, derrota para Vasco, empate agora com o Santos, empate com o Cerro Porteño, jogo apertado contra o Sporting Cristal em casa e agora vai ter que fazer um melhor fora. Então, para mim, esse ano a gente oscila muito mais do que no ano passado, que pelo menos no ano passado ainda você tinha nos primeiros 6 meses do ano o ajuste do Estevão, né? Esse ano você não tem um atleta capaz de ir na linha de fundo criar jogada. Aliás, você tem esses atletas, só que eles não fazem justamente porque o comando técnico é pobre, para dizer o mínimo, né? Deixe seu comentário, rapaziada, compartilhe o vídeo e dá uma olhadinha no vídeo curto que a gente subiu hoje para as redes sociais e a quantidade de pessoas que choram todas as vezes que é questionado o trabalho dessa comissão. Então aqui um vídeo completo e tem um vídeo curto que a gente subiu lá também, que dá para você acessar e deixar o seu comentário. Um bom domingo para vocês, vamos ficar de olho aí no jogo do Vasco e Flamengo e a gente volta no ao vivo, tá bom? Tamo junto.